A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo 14, e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando a obra é de Deus, Deus confirma. Quando a obra é de Deus, muitos podem até se levantar como oposição, porque sim, irmãos, quando nos levantamos para fazer a obra do Senhor, haverá oposições. Você vai observar que aqui houve oposição dos judeus incrédulos. E muitas passagens da Bíblia vai nos mostrar as oposições que os apóstolos, que o próprio Jesus enfrentou para fazer a vontade de Deus. Nós vamos enfrentar perseguições, lutas, mas Deus está dizendo: a minha graça está na tua vida. Não tinha como negar, irmãos, que Deus, ele estava com Paulo e Barnabé. E hoje Deus diz para você: não vai ter como as pessoas negarem que eu estou na tua vida, que eu te escolhi. Podem até se levantar por pura inveja, mas o Senhor está dizendo: eu mostrarei que sou na tua vida de maneira clara. A palavra que eu vejo é a graça. A graça de Deus vai superabundar na tua história de maneira tão extraordinária que todos vão ter que reconhecer que você é uma escolha dos céus. Paulo e Barnabé não estavam em Icônio porque eles queriam. Você não está onde você está porque você quer estar ali. Tem muitas pessoas que pensam que é porque você quer, mas Deus está dizendo: você está para cumprir um chamado, um propósito, uma ordem minha. E isso tem acarretado para você alguns problemas, porque sim, quando nos colocamos a fazer a vontade de Deus, a cumprirmos as ordens dele, muitas vezes vão se levantar problemas. Muitas vezes vão se levantar levantes ali de pessoas inflamadas pela inveja contra a gente. Mas Deus está dizendo: não foque nessas pessoas, foque no chamado que eu tenho contigo. Declare comigo: eu vou focar no chamado de Deus na minha vida. Eu vou focar no chamado de Deus na minha vida. Paulo e Barnabé, eles estavam em Icônio para fazer a diferença. Aonde Deus lhe colocar, pode até haver oposição, porque sim, irmãos, nós sabemos que o mundo jaz no maligno e tem muita gente influenciada pelo maligno. Tem muito joio no meio do trigo. Nós sabemos que há muitos religiosos, há muitas pessoas que perseguem, não servem a Cristo verdadeiramente, não sabem o que é servir ao Senhor, nosso Deus, o que é verdadeiramente uma mudança de vida, e perseguem os escolhidos do Senhor. Porque quem estava perseguindo a Paulo e a Barnabé eram os religiosos. E se você olhar na Bíblia Sagrada, muitas vezes as perseguições contra os apóstolos, contra o próprio Jesus Cristo, foram quem? Os religiosos. Não foram os gentios, não foram aqueles que estavam em vidas indignas, pessoas que andavam em pecado. Não eram as pessoas, irmãos, que perseguiam. Mas quem perseguia eram os religiosos. E nos dias de hoje não é diferente. As perseguições vêm daqueles que são que? Religiosos. Mas Deus está dizendo: não foque nos religiosos. Foque no propósito que eu tenho contigo. A Bíblia diz, irmãos, que quando Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, o povo começou a crer, e grande multidão, irmãos, começou a acreditar, tanto de judeus como de gregos, ou seja, eles começaram a ter êxito. Quando você começa a ter êxito em uma obra, o inferno vai se levantar contra você. A árvore que não tem fruto, ela não é apedrejada. Se Paulo e Barnabé estivessem em Icônio e não estivessem fazendo nada para o reino, não tivesse tendo ali resultados, eles não seriam, irmãos, perseguidos. Tem muita gente que se entristece e diz: irmã, eu estou sendo perseguida onde eu estou.
Eu estou sendo perseguido. Eu só tenho feito a obra. Eu só tenho feito a vontade de Deus. E eu não estou fazendo para me aparecer, não. Eu estou fazendo por causa do meu chamado. Eu estou fazendo porque se eu não fizer, Deus cobra de mim. Deus está dizendo, eu sei, meu filho, que você não quer se aparecer. Eu sei, minha filha, que você não quer se aparecer. Mas tem muita gente que tem te julgado mal. É, irmãos? Tem gente que muitas vezes vai nos julgar mal. Tem pessoas que muitas vezes vão se levantar com a inveja tão grande que vão levantar até mesmo inverdades contra a nossa vida. Mas nós precisamos nos mantermos firmes no que Deus nos chamou, sabendo que Ele é o nosso advogado, sabendo que Ele é o nosso juiz. Declare comigo, o meu Deus é meu advogado, eu vou continuar firme. O meu Deus é meu advogado, eu vou continuar firme. Os judeus incrédulos incitaram e irritaram, irmãos, os ânimos dos gentios contra eles. Você acha mesmo que as pessoas invejosas, as pessoas que não tiveram um verdadeiro encontro com Deus, os religiosos, vão deixar você estar ganhando espaço fazendo a obra de Deus? Eles vão tentar parar. Eles vão tentar limitar o seu crescimento, mas hoje Deus diz para você, não deixe ninguém limitar o crescimento. Não deixe ninguém limitar aquilo que eu, Senhor, tenho contigo. Porque o Senhor tem uma obra grande. Paulo tinha um chamado grande. Barnabé tinha um chamado grande. E eles precisavam fazer a obra de Deus. O seu chamado é grande. A obra que Deus tem através da sua vida é extraordinária. Por isso que você não pode parar. Muitas pessoas, irmãos, elas enfrentam levantes e não entendem por quê. E dizem assim, porque tudo que eu coloco a mão para fazer tem perseguição. Porque tudo que eu me coloco, me proponho a ajudar, a obedecer, a fazer a obra do Senhor, tem levantes contra a minha vida. E Deus está dizendo, sabe por quê? Porque grande é o propósito que eu tenho contigo, está tendo frutos. O diabo não se levanta contra quem não tem fruto. Eu vou repetir para você entender. O diabo, o inferno, não vai se levantar contra quem não tem fruto. Até porque ele sabe que o reino dividido não subsiste. Ele não vai lutar contra ele mesmo. Ele não vai lutar contra aqueles que andam na vontade dele. Mas ele se levanta contra aqueles que estão dando frutos e que fazem a vontade de Deus. Os apóstolos faziam o quê? A vontade de Deus. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora, que você está fazendo a vontade de Deus, mas tem muito problema acontecendo. E você tem pensado em parar, e você tem pensado em desistir, porque você diz, meu Deus, parece que os problemas estão brotando das pedras. Parece que todos os dias eu passo por levantes e mais levantes. Parece que isso nunca vai cessar. Aí Deus te encontra com esta palavra para te dizer, não mude o foco. Deus te encontra com esta palavra para te dizer, permaneça. Continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Você está pensando que Paulo e Barnabé pararam a obra em Icônio? Não. Eles continuaram, mesmo os judeus incrédulos incitando ali, irritando o povo contra eles. Vão ter muitas pessoas, irmãos, que vão tentar manchar sua imagem. Vão ter muitas pessoas que vão tentar colocar todo mundo contra você. Mas se Deus está contigo, não se preocupe, Ele vai mostrar que Ele é na sua vida. Paulo e Barnabé não estavam à toa. E eu quero lhe dizer uma coisa, você não está à toa nesse mundo, você tem um dono. Você tem um pai, você tem um amigo, você tem um advogado, você tem um juiz. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, foi quem te chamou. O seu chamado é o chamado dos céus para a sua vida, não é você que quer. Tem gente, irmãos, que prega porque quer. Porque gosta de status, gosta de nome, gosta de renome, quer aparecer. Tem pessoas que são assim, infelizmente, no nosso meio tem muito isso. Tem gente que canta porque tem a voz bonita, quer se aparecer, quer mostrar, quer ganhar dinheiro. É uma realidade. Mas tem gente que tem chamado. Tem gente que Deus tem uma missão. Aí é diferente. Tem gente que Deus tem uma obra. Tem gente que Deus enche de graça. Tem gente que Deus enche da presença dele. E é o caso de muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão sendo perseguidas. Deus tem uma obra extraordinária na sua vida. E a graça que você tem, a presença está incomodando. Porque a presença de Deus na vida de homens e mulheres escolhidos por Deus incomoda. Declare comigo, Deus está comigo. E eu não vou me importar com aqueles que estão incomodados. Deus está comigo. E eu não vou me importar com aqueles que estão incomodados. Na verdade, você vai ver muito mais gente incomodada no seu caminho do que a gente te apoiando. E nós precisamos ter a maturidade, irmãos, que Paulo e Barnabé tiveram aqui, de não parar.
Porque senão a gente acaba parando. Senão os levantes são mas tão grandes que a gente acaba até perdendo a graça de fazer a obra. E tem muitas pessoas que estão assim, dizendo: irmã, eu não tenho mais vontade de reger. Eu não tenho mais vontade de pregar. Eu não tenho mais vontade de cantar. Eu não tenho mais vontade de pastorear. Eu não tenho mais vontade de fazer missão. Por quê? Porque eu estou sendo perseguida. Porque eu estou sendo perseguido. É tanta coisa. Como se já não bastasse os problemas que a gente enfrenta. Ainda vem levante, ainda vem calúnia. Aí o céu te encontra com esta palavra para te dizer: te aquieta, minha filha. Te acalma, meu filho, eu estou no controle. Declare comigo: o meu Deus está no controle de tudo e eu creio nisso. Oh, glória. O meu Deus está no controle de tudo e eu creio nisso. Deus está falando com homens e mulheres aqui. Ele está dizendo: eu não abro mão do propósito que eu tenho com você. Eu não abro mão do chamado que eu tenho na tua vida. Eu tinha uma obra com Paulo e Barnabé. Mesmo que os judeus incrédulos não aceitassem, eu tinha um chamado com eles e eu testifiquei aquele chamado. Tem gente que não vai aceitar, tem gente que não vai gostar, mas vai ter que respeitar, porque Deus vai testificar. Deus vai derramar sobre ti uma graça tão grande. E Ele vai mostrar que tu é um escolhido, que tu é uma escolhida, e que grande é a obra que Ele tem na tua vida. Oh, glória. Declare comigo: grande é a obra que o meu Deus tem na minha vida e eu não vou desistir. Grande é a obra que o meu Deus tem na minha vida e eu não vou desistir. Não desista, meu irmão. Não desista. Eu sei que há muitos levantes no caminho para tentar te fazer parar, mas você não pode parar. O chamado de Deus na sua vida é teu. Deus te chamou, é você. Ele não vai escolher outra, ele não vai escolher outro, é você. E Ele sabe o quanto tem sido difícil para você. Muitos escolhidos dos céus passaram por momentos muito dolorosos de dificuldade. Mas eles não paravam, eles não desistiam. Eles tinham uma força sobrenatural mesmo. Deus os sustentava. Eu quero lhe dizer uma coisa: você está de pé porque Deus te sustenta. Você está de pé porque Deus é na tua vida. E hoje Deus diz para você através dessa palavra: não pare. Não pare, porque a minha graça te basta. Não pare, porque eu sou Deus que manifestaria a minha graça na tua história, a ponto de ninguém conseguir apontar o dedo e dizer assim: ó, Deus não é na vida dele. Deus não é na vida dela, não. Ninguém vai conseguir fazer isso, sabe por quê? Porque a graça do Senhor vai te alcançar de maneira abundante. E Deus vai mostrar que foi Ele que te escolheu. Versículo 3. Entretanto, demorando-se ali muito tempo, ou seja, Paulo e Barnabé não fugiram por causa das pressões, mas permaneceram ali por muito tempo. Não fuja por causa das pressões. Se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, tua força é pequena. Você não pode mostrar fraqueza para quem está querendo ver sua fraqueza. Tem gente que está esperando ver sua fraqueza. Os judeus incrédulos estavam querendo ver a fraqueza de Paulo e Barnabé. Tem gente querendo ver sua fraqueza. Tem gente querendo ver sua destruição. E é por isso que você não pode parar e não pode desistir. Falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Eles falavam ousadamente no Senhor e Deus confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Olha Deus confirmando o chamado de Paulo e Barnabé. E através dessa palavra eu vejo Deus confirmando o chamado de pessoas que estão sendo perseguidas. Tem gente se levantando contra você, tem gente falando em verdades ao seu respeito, e Deus está dizendo: eu confirmo o teu chamado. Eu confirmo que eu sou na sua vida. Eu confirmo que eu, o Senhor, te escolhi. Porque quando eu escolho, diz o Senhor dos Exércitos, ninguém anula a minha escolha. Ninguém consegue validar a palavra que Deus libera sobre os escolhidos, sobre as escolhidas dele. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora, que você é uma escolha dos céus. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te escolheu e Ele é na tua vida. Jamais deixe ninguém para a obra que Deus tem com você. Se Paulo e Barnabé ficassem olhando para levantes, quando eles chegaram em Icônio aqui, houve levantes. Na verdade, a maioria das obras que Paulo se colocava a fazer tinha oposição. Mas você está pensando que Paulo parava? Não, Paulo não parava. E é claro que na obra de Deus, irmãos, nós vamos passar por oposição, porque o inferno vai nos odiar. O que ele não poderia era nos amar, porque se ele nos amasse, nós estávamos com ele.
Mas se o inferno te odeia, se tem perseguição, se tem gente invejosa se levantando contra você, você não é o primeiro. Você não é a última. Os apóstolos sofreram com isso, mas não pararam a missão. E eu acho lindo, irmãos, é que a Bíblia diz que eles ficaram ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. Ou seja, os levantes naquele lugar, as retaliações que eles enfrentaram, não parou o que Deus tinha com eles. Ei, minha irmã. Ei, meu irmão, você não pode deixar os levantes, as retaliações pararem o que Deus tem com você. Mas você tem que focar no que Deus te chamou para fazer. Declare comigo, eu vou focar no que o meu Deus me chamou para fazer. Eu vou focar no que o meu Deus me chamou para fazer. Foque no Senhor. O inimigo vai querer parar a obra que Deus tem contigo? Vai, mas foque no Senhor. Foque naquilo que Deus te chamou para fazer. Foque no teu chamado, pois Deus cuidará de você nos mínimos detalhes. Estava lá Paulo e Barnabé. E Deus confirmando que estava com eles. Está aí você. Não vai sair do lugar, não vai fugir, não vai esmorecer, não vai desistir, não vai entregar o cargo, mas vai continuar fazendo a obra, vai continuar fazendo o que Deus chamou para fazer e mais Deus vai confirmando as palavras dos teus lábios, Deus vai derramando graça sobre a tua vida, Deus vai mostrando que Ele é na na tua vida. Porque, irmãos, quando Deus escolhe, Ele capacita. Quando Deus escolhe, Ele mostra que Ele escolheu. Eu estou conversando com homens e mulheres que são escolha dos céus e Deus está dizendo, continua, porque o Senhor, vou confirmar que você é minha escolha. Continua, porque eu, o Senhor, vou mostrar que eu, o Senhor, te escolhi, tenho um grande plano na tua vida e não abro mão de você. Grande é a obra que Deus tem contigo. Da mesma forma que Paulo, ele estava aqui fazendo a vontade de Deus, juntamente com Barnabé, e Deus estava confirmando. O Senhor vai confirmar que Ele é contigo. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. É particular de quem não aceitar. Deus, Ele vai confirmar que Ele é na tua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua proteção, pela tua confirmação. Eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus de graça. O Senhor é o Deus que revela o oculto, o profundo, o escondido, que fala com teu filho e com a tua filha, Ramancho de Candorabacai de Rasto, de maneira especial. Da mesma forma que o Senhor escolheu a Paulo, eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor também escolheu teu filho, a tua filha. Da mesma forma que o Senhor escolheu a Barnabé, eu tenho certeza que o Senhor escolheu, Pai, os teus filhos que estão me ouvindo agora. E eu sei, meu Deus, que o Senhor vai confirmar o teu chamado. O Senhor fez com que sinais e prodígios acontecessem em Icônio para mostrar que o Senhor estava com Paulo e Barnabé naquela obra. Eu sei que o Senhor trará sinais. Eu sei que o Senhor trará prodígios. Eu sei que o Senhor trará maravilhas para mostrar que os teus filhos não estão sozinhos nessa obra, mas o Senhor está com ele. Mas o Senhor está com ele e o teu nome será glorificado. Eles não podem parar, Ricandoramancho de Rasto, eles não podem desistir, mas eles têm que focar na obra, mas eles têm que focar no propósito, mas eles têm que focar no chamado, mas eles têm que focar naquilo que o Senhor tem para com eles, meu Pai, pois coisas grandes o Senhor tem para fazer e o que é teu, os céus testifica, e eu vejo uma grande graça, uma grande testificação sobre a vida daqueles que não desistirem, mas continuarem perseverando na tua obra, sabendo que o Senhor é o Deus que mostra, confirma e testifica, Pai. O que é teu, o Senhor faz questão de enfatizar. O que é teu, o Senhor faz questão de destacar. O que é teu, o Senhor faz questão de mostrar a tua graça. E é isso que o Senhor está fazendo, mostrando a tua graça sobre a vida dos teus escolhidos, como o Senhor fez na vida de Paulo e Barnabé, quando eles estavam em Icônio. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar,
guardar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele está contigo. E quando o Senhor está conosco, Ele confirma as palavras dEle na nossa vida. Não deixe ninguém anular o que Deus determinou para a sua vida, pois o Deus que te chamou é o Deus que garante. As perseguições vão vir, mas Deus, com a graça dEle, te alcança e mostra que Ele é na tua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.